Sente-se aqui, aventureiro, e silencie seu coração. A história de hoje não é sobre a bravura em batalha, mas sobre um medo que se enraizou na alma da Europa. Hoje, vamos investigar como a figura da curandeira do vilarejo se transformou em uma noiva de Satanás e como a superstição se tornou um mandato para o extermínio. Esta é a crônica da feitiçaria e da caça às bruxas no fim da Idade Média. Mas antes, curta esse vídeo e se inscreva no canal, pois para entender as sombras, precisamos de toda a luz que pudermos reunir. Quando você pensa em caça às bruxas, talvez imagine fogueiras na praça da cidade e inquisidores de rosto severo. E você não está errado. Mas essa imagem é o ato final de uma longa e trágica peça. A pergunta que devemos fazer não é apenas o que aconteceu, mas como foi possível acontecer. Como a Europa passou de um mundo onde a magia era parte do folclore para um onde ela era prova de uma conspiração diabólica em escala continental? A resposta, meu amigo, está em uma mudança sísmica na percepção, catalisada pela fome, pela doença e por um dos livros mais perigosos já escritos. No início e no auge da Idade Média, a magia existia, mas era diferente. Era uma magia menor, entrelaçada com o cotidiano. A linha entre a religião popular e a superstição era tênue. As pessoas iam à missa no domingo, mas também usavam amuletos para proteger o gado. Rezavam para os santos por uma boa colheita, mas também procuravam a mulher sábia da aldeia para uma poção contra a febre ou um feitiço de amor. Essa magia, que a igreja chamava de superstitio, era vista como um pecado, um resquício ignorante do paganismo que precisava ser corrigido com penitência e oração. Era errado, mas não era, na maioria dos casos, considerado heresia. A curandeira que usava ervas não era vista como uma serva do diabo, mas como alguém que detinha um conhecimento ancestral, talvez perigoso, mas útil. O problema era a prática, não uma aliança formal com as forças do inferno. A preocupação da igreja era, em grande parte, pastoral. O objetivo era educar, trazer essas almas de volta ao rebanho, garantir que sua fé estivesse em Deus, e não em amuletos de raiz ou em fases da lua. Havia julgamentos por feitiçaria, sim, mas eram esporádicos e geralmente resultavam em punições como o exílio ou penitências públicas, não na morte. O conceito de uma seita organizada de bruxas voando para se encontrar com o diabo ainda não havia se cristalizado na mente popular ou teológica, mas as coisas estavam prestes a mudar. O século XIV foi um desastre. A Europa foi abalada até os alicerces. A peste negra varreu 1/3 da população, deixando um trauma psicológico profundo. Guerras intermináveis, como a Guerra dos 100 Anos, devastaram a terra. A própria Igreja Católica se dividiu, com 2, às vezes 3 papas rivais clamando por legitimidade. O mundo parecia caótico, apocalíptico. E em tempos de grande medo, as pessoas procuram por respostas e por culpados. A pergunta por que Deus permitiria isso lentamente se transformou em quem está fazendo isso conosco? Ao mesmo tempo, uma mudança crucial estava acontecendo nos círculos intelectuais. Teólogos escolásticos, como o grande Tomás de Aquino, começaram a sistematizar o pensamento sobre anjos e demônios. Eles argumentaram que qualquer ato mágico que produzisse um efeito real, além do que as ervas ou a natureza poderiam explicar, só poderia ser realizado com a ajuda de um poder sobrenatural. E se esse poder não era de Deus, só poderia ser do diabo. A magia deixou de ser vista como uma simples superstição e passou a ser enquadrada como um pacto demoníaco. O feiticeiro não era mais apenas um tolo enganado, ele era um herege, um traidor da humanidade que havia conscientemente se aliado ao inimigo. A igreja já tinha uma ferramenta para lidar com hereges, a Inquisição. Criada para combater movimentos como o dos cátaros,
A Inquisição havia aperfeiçoado um sistema de investigação, interrogatório e punição. Quando a percepção da magia mudou para a heresia, essa mesma máquina poderosa começou a se voltar para um novo alvo: a bruxa. Toda grande onda de histeria precisa de um manifesto, e em 1487 ela ganhou o seu, na forma de um dos livros mais infames e destrutivos já impressos, o Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas. Escrito por dois inquisidores dominicanos, Heinrich Kramer e Jaco Sprenger, este livro não era apenas um tratado teológico. Era um manual prático, um guia de campo para identificar, processar e sentenciar bruxas. E ele chegou em um momento perfeito. A invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, décadas antes, permitiu que o Malleus se espalhasse pela Europa como um incêndio. O Malleus Maleficarum fez 3 coisas terríveis e decisivas. Primeiro, ele argumentou com fervor que não acreditar na existência de bruxas era em si uma heresia. Ele silenciou os céticos. Segundo, ele codificou a imagem da bruxa moderna. Não era mais uma figura isolada. Era parte de uma vasta conspiração satânica. O livro descrevia em detalhes gráficos os pactos com o diabo, os voos noturnos, os sábates onde demônios eram adorados, bebês eram comidos e orgias eram celebradas. Ele criou um roteiro para a fantasia da bruxaria. E terceiro, e talvez o mais devastador, ele era profundamente misógino. O livro dedica uma sessão inteira para explicar por que as mulheres eram mais suscetíveis à bruxaria do que os homens. Citando sua suposta fraqueza de fé, sua luxúria insaciável e sua natureza imperfeita, Kramer transformou a caça às bruxas em, essencialmente, uma guerra contra as mulheres. A palavra latina para bruxa, maléfica, ele argumentava, vinha de malefides, ou má fé. A mulher se tornou o rosto do mal. Com o martelo das bruxas, nas mãos de magistrados locais e inquisidores, a perseguição, antes esporádica, tornou-se sistemática. A anatomia de uma caça era quase sempre a mesma. Tudo começava com uma acusação, muitas vezes nascida de uma desgraça comum ou de uma briga pessoal. Uma colheita ruim, uma doença súbita, um animal que morre. O medo e a suspeita se voltavam para a pessoa mais vulnerável da comunidade. A viúva solitária, a curandeira que também vendia venenos, a parteira cujo bebê nasceu morto, a mulher que simplesmente não se encaixava. Uma vez acusada, a presunção era de culpa. O objetivo do julgamento não era descobrir a verdade, mas obter uma confissão que se encaixasse no roteiro do Malleus. E para isso, a tortura era a ferramenta principal. Métodos como o estrapado, onde a vítima é erguida pelos pulsos, amarrados às costas, ou as botas de esmagamento eram usados para quebrar o corpo e a mente. Sob agonia insuportável, as vítimas confessavam qualquer coisa. Sim, elas voaram em vassouras. Sim, elas dançaram com o diabo. Sim, elas amaldiçoaram a vaca do vizinho. Mas a confissão não era o fim. A tortura continuava até que a vítima nomeasse outras bruxas que estavam no sabate com ela. E assim, uma única acusação se transformava em 10. 10 se tornavam 50. Uma caça às bruxas local explodia em um pânico regional. Era uma espiral de medo e morte que se autoalimentava. A execução, geralmente na fogueira, era um espetáculo público, uma terrível advertência para todos. É importante entender, aventureiro, que o fim da Idade Média não foi o auge da caça às bruxas. Foi o seu início. O Malleus Maleficarum e as ideias que ele representava foram as sementes. A grande queima, a histeria em massa que matou dezenas de milhares de pessoas, floresceu de forma mais intensa nos séculos XVI e XVII, na era da Reforma e das guerras religiosas. Mas as fundações foram construídas aqui, no crepúsculo da era medieval.
foram construídas sobre as cinzas da peste negra, sobre a ansiedade de um mundo em crise e sobre a misoginia de teólogos que viam o demônio no rosto da mulher. A história da caça às bruxas é um lembrete sombrio de como o medo pode transformar vizinhos em monstros, de como a busca por bodes expiatórios em tempos de crise pode levar a atrocidades, e de como um livro, uma única ideia perigosa, pode dar a homens o poder e a justificativa para cometer o mal em nome do bem. Se esta crônica sombria te fez refletir, deixe seu comentário. O que mais te choca na história da caça às bruxas? Até a próxima, aventureiros. E que possamos sempre usar nosso conhecimento não para forjar martelos, mas para construir pontes de compreensão.